Então, pessoal, Daniel Wild, vou falar sobre qual é o seu tempo. Então, a minha expectativa aqui é que vocês passem a pensar a respeito de qual é o tempo de vocês e qual é o plano que vocês têm para trabalhar. Quando a gente está tentando entender o nosso tempo, a gente começa a questionar coisas como balanceamento entre vida e trabalho, tentando ver o quanto que a gente valoriza o que a gente faz fora do trabalho ou dentro do trabalho. E da mesma forma, a gente começa a enxergar coisas que vêm acontecendo na nossa sociedade. A gente começa a não conseguir distinguir mais quando que a gente está trabalhando, se divertindo, ou simplesmente tendo lazer ou estudando, enfim. Então, tudo isso acontecendo, acaba que a gente às vezes está no final de semana olhando o e-mail do trabalho, e eu posso estar dentro do trabalho fazendo um post no meu blog, mas não deixa de ser um processo de estudo, porque eu estou divulgando conhecimento para a empresa, dentro da empresa, e coisa do tipo. Então isso acaba ficando bem doido. Quando a gente para para pensar sobre o que poderia ser um dia perfeito, quando eu vejo essa imagem assim, eu fico pensando, puta, esse cara podia primeiro terminar de trabalhar e depois curtir o sol, né? O máximo que ele vai conseguir aqui vai ser chegar no final do dia e estar com a perna queimada, e a bateria dele vai acabar, ele deve estar com o olho queimando quase para conseguir olhar a tela do notebook dele. Então, tipo, qual o sentido, né, de ter, se isso aqui é um dia perfeito, por que ele não tentou trabalhar uma hora de manhã, resolver o que tinha que resolver e depois ficou curtindo a praia depois? Então a gente pode pensar em algumas situações diferentes. A questão de persistir, o acerto ou a falha, elas são, para tu falhar basta tentar. Então isso é uma coisa importante sempre a gente vê que tem frases do Michael Jordan, eu errei tantos arremessos, eu perdi tantos jogos, eu não sei o que. Então aqui entra um conceito que é aceitar a falha. Vamos aceitar que a gente vai errar, que a gente vai falhar, mas o objetivo com isso é poder perceber mais o que está acontecendo no dia a dia, no nosso tempo, enfim, e a partir de tomar decisão. E também entender se eu não estou tentando insistir. Tem o cara famoso, Mark Griffin, que ele inventou um jogo chamado Bullet Ball, e esse jogo apareceu no programa de TV estilo American Idol, foi rechaçado total o programa, e aí hoje em dia, a ideia dele está sendo usada para reabilitação física. O cara ganhou até prêmio de uma associação e tal, americana por fazer isso aí. Então, ele está insistindo, dizendo, não, legal, esse cara conseguiu, ele persistiu na ideia dele e conseguiu, mas tem um vídeo dele dizendo que ele quer que isso aqui seja um esporte olímpico e tudo mais, então ele não desistiu ainda, ele continua pirando na ideia dele, sendo que ele já conseguiu algo bem interessante. O que eu vejo disso é uma questão de atitude. A gente começa a tentar entender o resultado positivo e negativo, mas daqui a pouco a nossa atitude não está consistente, a gente não continua pensando do mesmo jeito, a gente continua insistindo em fazer as coisas de um jeito padrão, em vez de tentar sair da caixa, tentar romper com aquilo que vem acontecendo, quebrar paradigmas. Da mesma forma, a gente tem que começar a pensar o que a gente está afim. Será que eu estou vivendo um momento de certeza, eu quero ter variedade, eu estou buscando ficar mais reconhecido, eu quero ter mais networking, eu estou num momento de crescimento, então eu vou aceitar trabalhar, estudar, fazer o que eu tenho que fazer 10, 12 horas por dia para alcançar um objetivo que eu quero, ou simplesmente eu estou preocupado em contribuir, eu quero palestrar, eu quero fazer palestra, eu quero fazer eventos, quero fazer dojo, sei lá, enfim, quero ensinar. Então, a gente tem momentos da nossa vida, a gente tem que entender qual é esse momento também, porque o nosso tempo vai estar baseado nisso. Não adianta eu querer insistir numa coisa que eu quero fazer porque eu quero fazer, mas não tem um propósito, E aí, trabalhar o propósito acaba sendo mais importante. A gente começa a pensar em metas. Não adianta nada eu ter uma meta se eu não consigo enxergar um propósito para ela. Eu tenho um resultado, mas por que tu quer ter esse resultado? Porque sim. Porque um monte de gente conseguiu. Isso não é motivo, tem que entender qual é o meu propósito para isso. E aí vem a brincadeira de definir o estilo de vida. Da mesma forma, já que eu quero aplicar meu tempo, eu tenho que definir o estilo de vida. Tirar tudo da minha frente que não faz sentido. Tudo que não é importante para mim, eu vou parar de fazer. Aquela conta que eu tenho que ir no banco pagar, que eu tenho que ir no lugar pagar, eu vou cancelar aquela conta, aquilo é inútil, vou arrumar um outro serviço que seja deve ter conta, que seja fácil de eu funcionar. Eu vou automatizar tudo que eu puder automatizar e eu vou criar tempo. Eu vou arrumar um jeito de trabalhar um dia em casa, de trabalhar uma parte do dia em casa, de repente fazer uma atividade diferente de manhã que eu nunca faria. Então, criar situações para isso. E aí, como é que eu crio esse tempo? Como é que eu descubro isso? Eu tenho que experimentar. Pode ser o melhor estilo do Lean Startup, de criar algo, medir, poder aprender com isso, e aí fazer um novo experimento, Ou em cima de uma estrutura de buckets, eu começar a criar listas para tudo que eu tenho de pendente, para tentar descobrir o que é que está acontecendo comigo, e a partir daí tentar tomar alguma ação, ou tentar ver, é rápido de fazer, eu faço, não é, eu vou delegar, vou deixar para frente, e tal, e começar a tomar consciência do tipo, nossa, eu tenho 10 mil coisas para fazer,
Só que daqui a pouco eu não consigo focar no básico, eu não consigo fazer 3 coisas por dia. Então, às vezes, usando técnicas para dar foco, né, seja Pomodoro Technique, ou transformar os 25 minutos e 5 minutos de break, em vez de ser um timer simplesmente, eu vou lá e transformo numa playlist usando o som Midoro, já pode ser um baita ganho. Da mesma forma, controlar a caixa de e-mail. Puta, eu não consigo controlar meus e-mails. Dica, seleciona tudo e deleta. Avisa para alguém, olha, eu apaguei meus e-mails, se tem uma coisa importante, manda de novo aí. Né? Faz isso uma vez, e aí depois começa a controlar os e-mails, tentando entender o que é importante, o que não é. Será que tem alguma lista aqui que eu recebo que é inútil, eu não preciso receber ela? Será que faz sentido? Né? E aí uma outra dica é, pega um pedacinho de papel, pequeno que seja, e anota para ti tudo que é importante, e tenta colocar num post-it, menor ainda, aquilo que tu vai fazer durante o dia. 2, 3 coisas que tu quer cumprir naquele dia, só isso. Tá? E aí tentar melhorar sempre, saber que não tem um momento claro e que sempre dá para mudar.